Fala galera, a ideia desse exercício prático é uma técnica muito simples. Nós vamos brincar com diferentes perspectivas e profundidades de campo. A Laila vai estar lá no fundo, eu vou interagir com ela um pouco mais aqui na frente. E a ideia é a seguinte, eu vou chegar gigante lá no fundo caminhando, vou saltar para o plano que ela está, vou entregar uma flor para ela e depois vou ao encontro dela. Hoje em dia, com os aplicativos de edição, e no caso o CapCut, que é o que a gente vai usar nesse exercício, ficou muito fácil fazer uma máscara para, nesse caso aqui, recortar o céu, me recortar e a gente brincar com esses diferentes planos para eu saltar uma perna, depois fazer uma máscara saltando outra e a gente vai trocando essa perspectiva. Agora eu vou explicar para vocês aqui no celular um pouquinho mais sobre a ideia. Então, ó, coloquei aqui no meu vídeo profissional, coloquei a Laila próximo do nosso terço da esquerda, pensando que ela não vai vazar na perspectiva onde ela está com o fundo, que a gente vai recortar depois na edição. E nesse caso a gente buscou um cenário que tivesse um primeiro plano bem definido, como aqui as flores, ó, que é uma informação bonita para dar mais informação na imagem, não ficar somente um chão vazio, sem nada. Então a ideia é que eu apareça aqui no fundo, onde nós vamos conseguir recortar todo esse céu, e aí eu salto daquele plano para esse. Ela está sempre interagindo comigo, porque o acting é muito importante para que a gente consiga um engajamento, para que o vídeo fique mais realista. Saco uma florzinha aqui, caminho lá para ela e entrego a flor e a gente encerra o vídeo. Então nesse caso aqui, ó, como vocês podem ver, eu travei o meu balanço de branco aqui em 5700, deixei a minha velocidade travado, o meu ISO travado, assim a gente não vai ter interferência na hora que houver alguma oscilação de luz. E isso é muito importante, porque como nós vamos trabalhar com diferentes máscaras, se a gente tem uma máscara numa temperatura, outra máscara noutra temperatura, o vídeo já não fica mais tão realista. Então eu vou aqui fazer uma vez explicando para vocês e depois vocês já vão ver na prática e principalmente na parte de edição dessa aula, onde eu vou mostrar como fazer esse vídeo dar certo, como que é simples e como que essa ideia aqui é muito fácil de realizar, fica tão criativa e legal. Bom, celular configurado, tudo certinho, e agora vamos para a gravação. Eu já combinei com a Laila exatamente o momento onde ela vai olhar para mim, interagir comigo, e isso é muito importante. Então vamos lá tentar realizar nossa cena. Eu vou sair do enquadramento, o celular já está gravando, tudo pronto, baby? Então vamos lá. 1, 2, 3, cheguei. E aqui, ó, eu entro em cena, ela olha para mim, eu vejo que ela está me chamando a atenção, eu mando ela parar. E aqui um detalhe importante é o seguinte, como tem a altura das montanhas, eu tenho que conseguir passar o meu pé para que ele passe acima da altura das montanhas. E também as minhas pernas, uma não pode sobrepor a outra, porque primeiro na edição a gente vai passar uma perna, eu estou olhando para o celular, né? Eu vou olhar para cá, mas pode continuar. Então aqui eu tenho que tomar esse cuidado, ó, vem bem frontal a mim para mostrar a diferença. Eu não posso deixar as minhas pernas sobreporem uma a outra, porque para dar essa sensação de que eu estou saltando a montanha, primeiro a gente vai passar uma perna na edição e depois a outra, ok? Então também tem que reparar a altura que eu tenho que levantar o meu pé. Então aqui, ó, eu vou levantar primeiro esse pé, depois levantar esse, e quando eu cair esse eu vou dar a sensação como se eu tivesse saltado a montanha. Então prestar atenção nesse detalhe para que a gente tenha esse artifício de parecer que eu passei uma perna primeiro e depois a outra. Eu não posso cruzar as minhas pernas e eu tenho que saltar maior do que a altura da montanha, ok? Então vou fazer aqui agora, ó. Passei uma perna, passei essa, saltei, e aí para deixar o vídeo mais interativo, e eu como estou muito maior do que ela, porque a gente está em diferentes profundidades, eu vou sacar uma florzinha aqui, vou caminhando até ela, entrego, a gente finaliza o vídeo aqui. A ideia na prática é muito simples e por isso que eu escolhi essa ideia para que vocês também consigam realizar da forma mais simples possível. Aqui agora assistam um pouquinho de como que nós fizemos, mas já vamos partir depois direto para a edição.
direto aqui para a nossa parte de edição dessa aula que eu comecei mostrando para vocês lá na Capadócia. A gente vai utilizar o nosso bom e velho CapCut, que é um aplicativo gratuito para todas as plataformas de celular e, enfim, é um dos aplicativos mais completos que temos e para essa aula ele vai ser muito bem necessário. Bom, então já vamos pular diretamente aqui para o nosso CapCut. Importamos a cena que a gente gravou lá, a cena que eu mais gostei, da que a gente gravou lá na Capadócia. Aqui eu vou mostrar a cena para vocês, ó, como que ela ficou. Eu chego aqui na frente, olho para Laila, pulo, pego a minha florzinha, vou lá para trás e entrego para ela. Então o que a gente vai ter que fazer num primeiro passo? A gente vai ter que encontrar um momento aqui que não tenha a minha sombra, que não tenha nada, para a gente recortar e congelar essa montanha e essa grama para fazer com que eu traga ela para frente, para fazer com que pareça que eu esteja passando por trás da montanha e da grama. Então depois de encontrar esse trecho que a gente vai congelar, primeiramente a gente recorta ele aqui, esse trecho que a gente vai querer utilizar, a gente copia para que o CapCut duplique essa cena e nessa cena copiada a gente vai congelar ela para que a gente possa jogar ela em outra camada por cima depois do momento que eu estiver passando. Então aqui ó, eu vou agora congelar e vou jogar aqui em outra camada a cena para eu passar por trás dela. Como essa cena está congelada, eu posso estender a duração dela para o tamanho que eu quiser até o momento certo aqui que eu preciso. E essa cena eu vou precisar dela congelada até o momento que eu levanto o meu segundo pé do chão e vocês já vão entender o porquê. Então eu vou trazer ela aqui, ó, o primeiro pé já caiu no chão, o segundo, então essa cena vai acabar aqui antes do meu segundo pé encostar aqui, ó. Passei a montanha, a minha cena pode acabar, ok? Então o que a gente vai fazer agora? Então temos uma cena congelada sobrepondo todo esse primeiro momento do vídeo, porque com essa cena congelada, quando eu entro em cena, eu entro atrás dessa cena, vai faltar agora fazer somente o chroma key. Então como ela está numa nova camada, e aqui no caso do CapCut, como eu já falei em outros exercícios para vocês, a camada que está sobrepondo é a camada de baixo. Então, só recapitulando tudo, temos a cena copiada, né, congelada, que eu joguei para uma outra camada e eu estendi a duração dela para que ela sobreponha só até o momento do meu segundo pé levantar a montanha. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com a função de chroma key, só que nesse caso a gente vai selecionar como a cor para o chroma key o céu que está azulzinho, que era um pré-requisito essencial para esse vídeo. Então, no caso, como o meu céu está bem azul ali atrás, ele vai funcionar como um chroma key. Então eu venho aqui na função do chroma key, seleciono a cor azul do céu e tudo isso eu estou fazendo nessa camada congelada duplicada, ok? Eu vou ajustar a minha intensidade para que ele fique perfeito ali na montanha, que ela recorte certinho a montanha, a minha sombra também. E aí aqui agora vocês podem ver que quando eu entro em cena caminhando, eu passo por trás da montanha que está congelada e que está com esse chroma key aplicado ali no céu. O que a gente vai ter que fazer agora por isso que é importante que vocês já tenham assistido a aula das máscaras, é que a Laila também está congelada nessa cena. Então eu vou precisar remover a Laila dessa parte congelada e deixar somente a montanha e somente a grama congelada. Então eu vou pegar a minha função de máscara aqui, só que dessa vez, diferente da outra aula, eu vou utilizar essa função dividir e eu venho aqui e divido só para metade da cena, onde a Laila não está na cena, para ele manter congelado só essa parte da montanha e a parte da grama ali. Então eu vou ajustar aqui a posição do meu vídeo, jogar ele até lá para o final. Então olhem aqui agora, quando eu entro em cena, eu venho, olho para a Laila. Então o que está acontecendo? Recapitulando mais uma vez, porque algumas pessoas podem achar um pouco mais complexo. Eu estou com a camada congelada em cima de toda a cena, então quando eu entro em cena vai parecer que a montanha e a grama estão em cima de mim e que na verdade é como se eu estivesse atrás lá da montanha.
E aí também eu estou aplicando uma máscara nessa cena duplicada que está por cima para remover a Layla e ficar aparecendo a Layla da cena de baixo, que é a Layla que está se mexendo e ela não ficar congelada. E agora começa o momento que a gente vai separar as minhas pernas para primeiro passar uma perna da montanha e depois passar a outra. Então a gente tem que encontrar aqui o primeiro momento onde o meu pé passa do nível da montanha. Então a gente vai buscar esse momento na cena inicial, vai cortar. E depois o momento que até o meu segundo pé sobrepõe a montanha, porque aí depois eu já não tenho mais nada atrás da montanha, eu também posso cortar essa cena. Então a gente também vai cortar ali esse segundo momento. E agora mais uma vez eu vou copiar essa cena, eu vou duplicá-la, eu vou jogar ela ali para sobrepor a parte congelada do meu vídeo, ali para baixo. Ó, então temos ali a cena inicial, a parte congelada e agora somente o trecho da minha perna a minha perna esquerda, só que no caso aqui a perna da direita passando a montanha. E o que eu vou fazer nesse trecho da minha perna ali? Eu vou criar uma máscara nele, para que eu primeiro passe só essa perna com a máscara e depois eu já removo toda a parte congelada e hoje não vai precisar porque eu já terminei de passar a montanha. Então, ó, eu vou pegar ali a minha cena de baixo, vou mascarar, vou criar uma máscara retangular nela ali, ó, ajustar certinho na minha perna a máscara retangular, porque quando eu começar a avançar ali, ó, a máscara vai entrar em cena, só esse momento a máscara vai entrar em cena, então eu estou sobrepondo a cena congelada com a máscara da minha perna direita, no caso eu vou falar direita porque é a que vocês estão vendo aqui, para que ela sobreponha a parte congelada. E quando eu terminar de passar a minha perna direita, eu já posso acabar a máscara e acabar a parte congelada também, porque aí eu terminei de passar a montanha. É muito importante que vocês se atentem aos detalhes aqui, ver se a máscara está no timing certinho, ajustar para ver se ela está exatamente batendo junto com a cena lá de cima, porque se ela tiver um frame para frente, um para trás, já vai dar problema. Então a gente tem que ver aqui certinho, ó, os momentos de ajustar para que a minha cena da camada congelada e a minha cena dessa da máscara acabem e comecem no momento certo. É importante frisar que eu mostrei para vocês lá na parte prática dessa aula que era importante eu passar primeiro uma perna, depois a outra e a altura que a minha perna, que o meu pé subiria, porque se eu não tivesse subido o meu pé mais alto do que as montanhas, não teria dado para fazer esse exemplo aqui somente com o celular. Então, aqui é uma parte na edição, tá parecendo tudo muito fácil, porque a gente já estava pensando na hora que a gente executou o exercício como que nós editaríamos ele. Então vale lembrar isso também. Quando nós estávamos lá em campo, na Capadócia, a gente fez uma primeira vez, testou a edição rapidinho só para ver se era viável fazer, para depois fazer várias vezes e vermos quais cenas a gente mais gostava. O que ia ser necessário, se ia ter que passar a perna, qual altura, como que ia ter que passar. Então assim, é muito importante quando vocês forem executar um exercício desse, já entender as problemáticas da edição, para você na hora que estiver gravando fazer exatamente como que precisa e gravar várias vezes para depois aqui você utilizar o exemplo perfeito para que tudo dê certo. Então só recapitulando o que a gente fez aqui, nós temos a cena congelada com a grama e a montanha e nós temos duplicado ali somente uma máscara da minha perna em cima da cena congelada. Então se não está ficando um pouco complexo para você, não é muito, é só você entender em camadas o que a gente está fazendo. E nesse caso também, as minhas pernas, na hora que nós gravamos, a gente não estava deixando uma perna passar na frente da outra, porque foi outra coisa que foi essencial para esse exercício aqui. Então, ó, a máscara passou a minha perna, quando a minha perna encostou no chão, eu já posso acabar com essa máscara aqui, ela não é mais necessária, ó, e depois vem com a outra que vai acabar a parte congelada e aí assim eu já chego na frente com as duas pernas da montanha e sigo o meu acting pegando a florzinha e entregando lá para a Layla. Depois que você terminar de fazer isso, checar exatamente a máscara, viu se está tudo certo, é bom se atentar o tamanho da máscara em relação à perna, se atentar também se ela ficou batendo exatamente no mesmo momento que a cena de cima, porque como eu falei, se ela tiver um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, já vai ficar falso esse movimento, já vai ficar falso esse recorte da sua perna em relação ao restante da cena. E aí, mais uma vez, como eu sempre falo, lembrar de colocar para exportar em 4K
com 30 frames por segundo e pronto, o seu vídeo está pronto. Depois do vídeo já exportado, como eu também sempre falo aqui nos exercícios, vale você ainda aplicar algum filtro de cor, colocar algum preset, alguma coisa, porque aí ajuda ainda a unificar tudo que você fez e dar mais personalidade ainda no seu trabalho. Eu espero que vocês tenham curtido esse exemplo. Utilizou a máscara, utilizou o chroma key e aí você vai aprendendo essas técnicas e vai deixando a sua criatividade muito mais complexa. Quanto mais técnicas você souber, mais a sua criatividade tem ferramentas para que você possa trabalhar e pensar em novas ideias e originalidade na hora de produzir o seu conteúdo. Eu estou muito ansioso para ver o que vocês vão fazer com essas técnicas que eu estou ensinando para vocês aqui. E bom, para que essa aula não delongue muito mais, para que fique tudo muito curtinho de assistir, eu vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima.